Você é o criador da sua realidade. Tudo que você percebe no mundo externo não é mais do que um reflexo do que acontece dentro de você. Eu sou Neville Goddard e hoje eu te conduzo a uma verdade esquecida por muitos e escondida pela própria ignorância da humanidade. Uma verdade tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa que tem o potencial de transformar completamente sua vida, se você permitir que ela penetre profundamente na sua consciência. Desde os primórdios da minha jornada, eu compreendi que a realidade que vivemos não é um acaso, não é um fruto das circunstâncias e tampouco está nas mãos do destino. Ela nasce, vive e se manifesta a partir de uma única fonte, a sua consciência. Você é, sempre foi e sempre será o único responsável por aquilo que experimenta. O que você imagina, o que você sente, o que você aceita como verdade, se torna sua realidade. Esta é a grande lei. Esta é a chave mestra. E muitos passam pela vida sem sequer suspeitar do imenso poder que carregam. O homem vive acreditando que é vítima do mundo, que as coisas acontecem ao acaso, que a sorte, o destino, as circunstâncias ou até outras pessoas são responsáveis por seu sucesso, seu fracasso, sua alegria ou sua tristeza. Isso é uma ilusão criada por aquele que desconhece seu próprio poder. O mundo externo nada mais é do que um espelho da sua consciência interna. E tudo aquilo que você sustenta dentro, com fé, com convicção, com sentimento, cedo ou tarde há de se materializar no mundo físico. Quando você aprende a dominar seus pensamentos, seus sentimentos e principalmente suas imaginações, você se torna o criador consciente da sua realidade. Você não está mais à mercê do acaso. Você não reage mais às circunstâncias. Pelo contrário, você cria as circunstâncias. Você precisa compreender que o mundo não muda porque você luta contra ele. O mundo muda porque você muda dentro. Toda transformação começa na mente, no invisível, na imaginação. E aquilo que você sustenta como verdadeiro na sua consciência se manifesta, sem falha, no teatro da sua vida. Seja qual for a situação que você vive hoje, boa ou má, ela é apenas o reflexo fiel do estado de consciência que você habita. Se você deseja mudar qualquer coisa, sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos, sua vida, você precisa antes mudar o seu estado interno. E como você faz isso? Através da imaginação, através do sentimento, através da aceitação interna daquilo que deseja como já sendo real. A imaginação não é uma simples fantasia, nem um jogo da mente. Ela é a própria realidade invisível. Tudo aquilo que existe no mundo foi primeiro imaginado. Não há exceções. O prédio em que você está, a cadeira onde se senta, o aparelho pelo qual me ouve, tudo, absolutamente tudo nasceu primeiro como uma imagem na mente de alguém. Por que seria diferente com a sua vida? Tudo o que você deseja, seja riqueza, amor, saúde, sucesso, tudo começa na imaginação. Quando você assume internamente o sentimento do desejo realizado, você planta a semente da realidade. E como toda semente, ela germina, cresce, floresce e se torna inevitavelmente visível no mundo físico. Muitos me perguntam, Neville, mas e as circunstâncias e os problemas e as limitações? E eu te digo, as circunstâncias não importam, elas não têm poder a não ser aquele que você dá a elas. O que você vê hoje é apenas o efeito de pensamentos passados. E se você continuar olhando para o efeito, reforçando-o, ele se perpetuará. Mas se você ignora as aparências e volta sua atenção para dentro, para a imagem do que deseja como já sendo real, então você muda a causa. E quando você muda a causa, o efeito inevitavelmente precisa mudar. Se você deseja riqueza, não adianta olhar para sua conta bancária vazia. Você precisa, internamente, se sentir próspero. Precisa imaginar, noite após noite, manhã após manhã, que já possui aquilo que deseja. Não importa como. O como não é da sua conta. Isso pertence à sabedoria infinita que rege a vida. Se você deseja amor, não adianta se lamentar pela solidão. Você precisa, internamente, se sentir amado. Viver dentro de você a cena perfeita onde você é amado, desejado, valorizado. E se sustentar nesse estado com convicção,
com fé, até que o mundo externo se curve diante da sua nova realidade interna. Esta é a lei. Simples, clara, poderosa. Tudo aquilo que você assume como verdade no seu mundo interno, com sentimento, se torna fato no seu mundo externo. Por isso, eu te convido, a partir deste instante, a deixar de ser uma vítima da vida, a abandonar as velhas crenças de impotência, de escassez, de limitação, e assumir, de uma vez por todas, a sua verdadeira identidade, o criador da sua realidade. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. E o que você é determinado por aquilo que você sente ser verdade, momento após momento. A imaginação é o único caminho. Ela é o meio e é o fim. Quando você imagina, você cria, você molda, você estrutura no invisível aquilo que depois se tornará visível. E é por isso que eu afirmo com toda convicção: imaginar cria a realidade. Não se trata de desejar. Desejar por si só mantém você no estado de não ter, porque quem deseja admite, ainda que inconscientemente, que não possui. E é exatamente esse estado de não ter que o mundo externo reflete de volta. O universo não entende palavras, não entende pedidos. Ele responde apenas à vibração do seu estado interno. E o seu estado interno é definido por aquilo que você sente como real, agora. Se neste momento você se sente próspero, amado, saudável, vitorioso, então é esse estado que se imprime no mundo. E ele não tem escolha. Precisa se reorganizar para refletir o seu novo estado de ser. Quando compreendi isso, minha vida se transformou completamente. Eu passei a viver de acordo com essa verdade. Sempre que algo no mundo externo não estava em harmonia com o que eu desejava, eu sabia que não era o mundo que precisava mudar, era eu. E foi então que descobri a prática mais poderosa: viver no fim. Viver no fim significa sentir agora, no presente, como se aquilo que você deseja já fosse um fato consumado. E quanto mais você sustenta esse estado, mais rapidamente o mundo físico se molda para corresponder a ele. Imagine-se agora sendo a pessoa que você quer ser. Não amanhã, não daqui a um ano, mas agora. Sinta-se nesse papel. Veja através dos olhos dessa versão de você mesmo. Caminhe, fale, haja, pense, como se já fosse real. E se você sustentar isso com convicção, nada, absolutamente nada, pode impedir que essa realidade se manifeste. E aqui está um ponto crucial. Não é sobre visualizar de maneira mecânica. Não é sobre repetir palavras vazias. É sobre sentir. O sentimento é o segredo. O sentimento é o canal pelo qual a imaginação se imprime na substância invisível do universo. Se você consegue gerar dentro de você o sentimento de já ser, de já ter, de já viver aquilo que deseja, então você colocou em movimento forças que estão além da compreensão racional. E essas forças, infalíveis, precisas e obedientes, irão trabalhar nos bastidores da realidade, reorganizando pessoas, eventos, circunstâncias e até o que você chamaria de acaso, até que sua visão interna se torne sua realidade externa. Se eu pudesse te dar um único conselho, seria este: abandone o velho eu. Abandone o estado de consciência que criou a vida que você quer mudar. Porque enquanto você permanecer nesse velho estado, enquanto continuar acreditando ser aquele que sofre, que luta, que não tem, que espera, você não poderá experimentar nada além de mais do mesmo. A mudança não acontece no mundo. A mudança acontece dentro, no invisível, na consciência. Quando você ocupa internamente o estado do seu desejo realizado, você deixa de ser o pedinte e se torna o criador. Você não pede, não espera, não busca. Você assume. Você aceita. Você é. E uma vez que você é, o mundo não tem escolha, senão refletir aquilo que você se tornou. Essa é a verdade que liberta. A verdade ensinada há milênios, mas esquecida pela maioria. É o que os mestres, os sábios,
Os grandes ensinavam em palavras, símbolos e parábolas. Mas você não precisa mais de símbolos, não precisa mais de interpretações. Você tem agora o conhecimento direto. Tudo o que você percebe, tudo, absolutamente tudo, é consciência se tornando forma. E se você deseja mudar a forma, deve primeiro mudar a consciência. Eu te convido neste exato instante a olhar para dentro e se perguntar: quem eu estou sendo? Porque é esse ser, esse estado, que está criando sua experiência agora. Se você está sendo o próspero, o amado, o bem-sucedido, o saudável, então sua realidade se ajusta para refletir isso. Mas se você está sendo o carente, o doente, o rejeitado, o frustrado, então é esse estado que você continuará experimentando até que decida mudar. O poder está, sempre esteve e sempre estará em você, no seu ser, na sua consciência, na sua imaginação. Tudo o que você imagina com sentimento torna-se sua realidade, sem exceções, sem falhas. E quando você entende verdadeiramente que a sua imaginação é Deus em ação, sua vida nunca mais será a mesma. Eu não estou falando de um Deus distante, separado, sentado em algum trono nos céus. Não. O único Deus que existe está em você. É a sua consciência. É aquilo que você é, aquilo que percebe, aquilo que sente. Esse Deus, sua consciência, cria tudo. E ele cria não pelo esforço físico, não pelo trabalho, não pela luta, mas simplesmente ao imaginar. Por isso eu digo, a chave é assumir internamente o estado do desejo realizado e viver nesse estado, acordar e dormir nele, sustentá-lo, mesmo que o mundo externo pareça te mostrar ao contrário. Porque o mundo externo é apenas o reflexo do que você foi no passado. Se você deseja ver algo diferente, você precisa ser diferente agora. E talvez você se pergunte, mas, Neville, como eu sustento esse estado? Como eu permaneço fiel àquilo que imagino quando a realidade me mostra o oposto? E eu te respondo, pelo ato mais simples e mais poderoso de todos, a imaginação controlada, acompanhada do sentimento do desejo realizado. Você cria pequenos momentos em sua mente, cenas curtas, que representem o final cumprido daquilo que você quer. E você revive essa cena não como quem observa, mas como quem está vivendo, como se estivesse acontecendo agora. Imagine, por exemplo, que você deseja prosperidade. Crie uma cena onde alguém lhe parabeniza por seu sucesso, onde você segura nas mãos o contrato assinado, o dinheiro recebido, a chave da nova casa. E, mais do que ver, sinta. Sinta a satisfação, a alegria, o alívio, o orgulho. Sinta como se fosse real. E quando esse sentimento for intenso, profundo, você plantou a semente. E como toda semente, ela não brota imediatamente. Mas no invisível, ela está viva, crescendo, se expandindo até se manifestar no mundo visível. Aqui está a verdade que poucos compreendem. Você não precisa saber como vai acontecer. O como não é da sua conta. O como pertence às leis superiores, à inteligência infinita que organiza todas as coisas. Seu único trabalho é se manter fiel ao fim, ao estado do desejo realizado. E eu te digo, jamais, em hipótese alguma, lute contra as circunstâncias, porque as circunstâncias são efeitos, e você não muda os efeitos brigando com eles. Você muda os efeitos mudando a causa, e a causa está na sua imaginação. Quantas vezes você já experimentou isso sem perceber? Você pensou, acreditou, sentiu que algo ruim poderia acontecer e aconteceu. Ou, ao contrário, você teve aquele pressentimento positivo, aquele sentimento bom de que algo incrível viria, e veio. Isso não é acaso, isso é a lei funcionando. Sempre funcionou. A diferença é que agora você sabe que ela existe e pode usá-la de forma consciente. Quando eu compreendi isso,
minha missão passou a ser uma só: ensinar às pessoas que elas são de fato os criadores da sua própria realidade, que não são vítimas, que não estão condenadas a viver de acordo com o que o mundo externo lhes impõe, mas que podem, a qualquer momento, assumir um novo estado de consciência e, a partir dele, gerar uma nova vida. Seja lá qual for sua situação atual, não importa, porque ela não define quem você é. Ela não é uma sentença, é apenas um reflexo do seu antigo estado de ser. Se você muda por dentro, tudo muda por fora. E não há limite para isso. Você pode transformar absolutamente qualquer área da sua vida. Saúde, prosperidade, amor, relacionamentos, carreira, propósito. Tudo. Porque tudo é consciência se materializando. Eu mesmo experimentei isso inúmeras vezes. Vi pessoas saindo da pobreza extrema para a abundância. Vi curas consideradas impossíveis se concretizarem. Vi relações desfeitas se restaurarem. Vi pessoas antes invisíveis ao mundo se tornarem figuras de destaque, sucesso e admiração. E não foi magia, não foi sorte. Foi a aplicação consciente da lei da consciência. Por isso eu te digo, pare agora de olhar para o que é. Deixe de se prender às aparências e comece a viver internamente no mundo invisível da sua imaginação. Porque tudo aquilo que você mantém vivo com o sentimento nesse mundo invisível se torna inevitavelmente o seu mundo visível. E talvez você se pergunte, Neville, e se eu não conseguir acreditar no começo? E se minha mente, viciada na velha realidade, me sabotar? E eu te digo, isso é natural. A mente racional, condicionada ao mundo dos sentidos, vai tentar te trazer de volta ao conhecido, ao seguro, ao velho. Mas a sua missão é persistir, persistir até que o invisível se torne mais real para você do que aquilo que seus olhos podem ver. Porque, escute bem, os sentidos te enganam. Eles são apenas mensageiros do passado. Tudo o que você vê, ouve, toca, experimenta hoje é fruto do que você foi e sentiu anteriormente. Por isso, sua tarefa não é reagir ao que vê. Sua tarefa é criar, antecipar, sentir antes que seus olhos possam enxergar. E aqui está o grande segredo. Se você se recusar persistentemente a aceitar qualquer coisa que não seja o estado do seu desejo realizado, o mundo inteiro se dobrará diante da sua convicção. Sim, as circunstâncias vão mudar, pessoas surgirão, oportunidades antes invisíveis se revelarão, portas se abrirão, coincidências extraordinárias acontecerão. Mas, na verdade, não são coincidências, é a lei. É a vida respondendo à sua nova identidade. Porque você nunca recebe aquilo que quer simplesmente. Você recebe aquilo que você é. Se deseja amor, torne-se amor. Viva, respire, sinta-se uma pessoa amada, desejada, valorizada. E o mundo não terá outra escolha senão refletir isso de volta. Se deseja prosperidade, torne-se próspero, agora. Não importa se há dinheiro na sua conta. O dinheiro é um efeito, não uma causa. A causa está no seu estado de ser. E muitos me perguntam, Neville, mas e os outros? E se alguém quiser algo que interfere no desejo de outra pessoa? E eu respondo, ninguém, absolutamente ninguém, pode experimentar algo que não corresponda ao seu próprio estado interno. Somos espelhos uns dos outros, e cada um vive na exata frequência daquilo que sustenta na sua imaginação. Por isso, você não precisa temer. Quando você leva seu estado, você não rouba nada de ninguém. Você apenas acessa aquilo que sempre foi seu por direito divino. E se você compreende isso, você começa a viver de dentro para fora. Você começa a perceber que nada no mundo externo tem real poder sobre você. Nenhuma crise, nenhuma pessoa, nenhuma condição.
O poder está, sempre esteve e sempre estará dentro de você. E aqui vai um convite, ou melhor, um comando, se você aceitar. Feche os olhos, agora, e veja-se sendo a pessoa que você deseja ser. Imagine-se vivendo a vida dos seus sonhos. Sinta-se assim. Respire como essa pessoa. Caminhe como ela. Fale como ela. Reaja como ela. E sustente isso. Segure firme, mesmo que o mundo pareça o oposto. Porque é exatamente aí que muitos falham. Eles olham para fora e se deixam convencer pelas aparências. Mas você, agora, sabe. O que está fora é velho. O que está dentro é o novo. É a semente do que virá. Seja fiel ao invisível. Porque tudo que é visível hoje, um dia foi invisível. Cada prédio, cada ponte, cada invenção, cada obra-prima, cada fortuna, cada amor vivido, tudo nasceu primeiro na imaginação de alguém. Então eu te pergunto, o que você está imaginando? Que história você está contando para você mesmo dia após dia? Que cenas você revive? Que sentimentos você alimenta? Que papéis você assume no teatro da sua mente? Porque o universo não responde às suas palavras soltas. Ele responde ao seu sentimento dominante. Ele responde àquilo que você assume como verdadeiro, como real, como seu. E o que você assume, torna-se. A vida não tem escolha se não refletir aquilo que você, internamente, sustenta como real. Por isso te digo mais uma vez, seja cuidadoso com os seus pensamentos, vigilante com os seus sentimentos e seletivo com aquilo que você permite residir na sua mente. Porque tudo isso está criando. E se você chegou até aqui, escute com toda a sua atenção. Você é pura consciência. Você é Deus em expressão. E tudo aquilo que você observa como realidade externa não é mais do que uma sombra projetada pela sua consciência. O mundo inteiro, tudo, absolutamente tudo, é consciência materializada. Portanto, a sua tarefa não é lutar com o mundo, não é correr atrás, não é forçar. Sua única e verdadeira tarefa é assumir o estado desejado, viver a partir dele, sentir-se ser. Quando você faz isso, algo mágico acontece. Mas, na verdade, não é magia, é lei. A lei imutável da consciência. Você começa a notar que as situações mudam, pessoas surgem, caminhos antes invisíveis se revelam, o inesperado se torna comum, porque a realidade nada mais é do que um espelho do seu ser. E eu te pergunto, se você verdadeiramente soubesse, sem sombra de dúvidas, que aquilo que você imagina e sente como real se torna a sua vida, o que você começaria a imaginar agora? Que nova identidade você assumiria? Pense, não existe nenhum poder fora de você. Nenhum. Tudo começa e termina na sua imaginação. E sua imaginação não é fantasia. Sua imaginação é Deus. E talvez agora você perceba que não há nada a esperar. Não há ninguém a convencer. Não há circunstância que precise ser perfeita. O momento é agora. A transformação é agora. O poder está aqui, dentro, neste exato instante. Tudo aquilo que você deseja já existe, em potencial, no campo infinito das possibilidades. E você acessa essa realidade não quando ela chega até você, mas sim quando você se torna essa pessoa internamente. Porque a vida nunca falha em refletir quem você é. Portanto, meu convite, minha transmissão, minha verdade para você é essa. Assuma. Assuma agora. Viva como se fosse. Sinta como se fosse. Caminhe, fale, respire, reaja, pense e sinta como se já fosse. Porque no momento em que você assume, você planta a semente. E essa semente, regada pela sua persistência no sentimento, floresce, inevitavelmente. E não importa o quão impossível pareça, não importa quantas vezes você tenha falhado no passado,
Não importa o que os outros digam, pensem ou acreditem. A sua consciência cria a sua realidade. E sua consciência é ilimitada. Então, quem você escolhe ser agora? O universo não te pede permissão. Ele apenas reflete. E quando você compreender, verdadeiramente compreender, que tudo o que você busca já está dentro e que o mundo externo é apenas um eco da sua imaginação, nesse momento, sua vida nunca mais será